Veja como é simples e fácil dar um like ou um joinha e se inscrever no canal, tanto pelo computador quanto pelo celular. E não vai ter nenhum tipo de compromisso, troca de informações e nem outro tipo de contato. Mas a sua atitude vai poder ajudar o canal a crescer e poder fazer programas melhores. Vamos lá, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Boa noite. É sempre uma grande alegria nos encontrarmos aqui neste canal para termos um momento de conversa agradável. Hoje, estamos recebendo uma pessoa que dispensa apresentações quando se trata de relacionamentos. Estamos recebendo o doutor em teologia, o pastor Marco Lamarques. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Péricles, e você, tá bem? Graças a Deus. Mais contente agora com a sua presença aqui, viu? Obrigado, é um privilégio estar com vocês e obrigado pelo convite, viu? Para estar nesse espaço aqui que eu sei que é muito importante e dinâmico para relacionamentos. Muito bem. Nosso programa sempre começa com uma oração. Por gentileza, o senhor poderia fazer a oração inicial, pastor? Convido você que está nos assistindo, curva a sua fronte, onde você está, ou se você puder, seus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Pai, é muito importante para nós podermos conversar e aprender sobre o teu plano para a nossa vida e também como nosso Criador e Senhor. Essas coisas acontecem quando está fazendo ao vivo. Muito bem. Ficamos sem senão, né, Péricles? Exatamente. Pastor, eu queria fazer uma Pois não. colocação aqui sobre o nosso tema de hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre sonhos, esperanças e expectativas. Cada uma dessas coisas olha para o futuro
sob um prisma diferente e, logicamente, recebe resultados diferentes. O sonho, na verdade, não passa de uma projeção que pode ou não se realizar. Eu lembro que, quando eu era pequeno, ganhei um álbum de figurinhas de automóveis, e tinha uma Ferrari, eu falei, um dia eu vou ter esse automóvel. Mas nunca fiz nada para conseguir isso, né? Então, não passou de um sonho. No entanto, as expectativas, né, partem de algo que se aguarda, para que e ficamos esperando que aconteça algo melhor em cima de algo que já existe. E nós contamos com probabilidades, na verdade. E quando a expectativa cumpre, né, segue raiva, frustração, decepção, tá correto? Certa vez, por favor, temos um delay. Não, pode continuar. Dá um delayzinho aqui, mas a gente pode continuar. Certa vez eu estava preparando uma palestra sobre um tema. Teu raciocínio para isso. Eu fiz uma pesquisa na internet, né, sobre expectativas, e todo mundo falava mal de expectativas, né? Todo mundo era contrário, que não se deve fazer expectativas. E mais ou menos há um pouco mais de 11 anos, aproximadamente, eu dou curso de noivos para várias associações. E eu sempre gosto de conversar com as pessoas, com os rapazes, com as moças, e é interessante as expectativas que eles têm sobre o relacionamento, né? O homem pensa, vai ser sexo toda noite quando eu chegar em casa. Ela sempre, vou ter sempre alguém para sentar ao meu lado, para conversar e discutirmos, né? Mas essas expectativas, às vezes, não se realizam, não é verdade? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É bom ou não criar expectativas? Bom, aqui nós temos que entender que a expectativa ela faz parte da nossa vida, né? Ela está conosco desde que a gente nasce, faz parte do crescimento da gente. A gente tem, cada nível da vida da gente, cada momento da vida da gente, a gente tem... Seu áudio está fechado, tá? Enquanto ele vai... Pronto, agora melhorou. Pessoal, vão se inscrevendo no canal, deixa um likezinho aí, um comentário, que vai sair, vai dar tudo certo. Por favor, pastor. Com esse negócio com essa história de pandemia, excesso de internet, a gente está assim, está brigando por espaço, né? Às vezes cai. É verdade. Mas assim, a gente estava falando sobre expectativa, Péricles. Eu não sei até onde vocês conseguiram ouvir, que depois caiu. Não, foi logo no início. Pode reiniciar aí. Não tem problema. Tá, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que expectativa não é problema, não é coisa ruim, tá? Expectativa faz parte da vida. E não é uma utopia você dizer assim que ela vai estar presente sempre com você. Então, cada fase da vida, a gente tem um tipo de expectativa, mas tem ela presente ali. Isso não é errado. Eu quero me casar, eu quero comprar minha Ferrari, como você disse, eu quero viajar, eu quero terminar meus estudos, enfim. A grande questão é quando a expectativa é incoerente, tá? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que expectativa não é garantia. Expectativa não é garantia. E a expectativa não pode ser alimentada se ela não pode ser realizada. Então, a gente pensa assim, uma coisa, vamos ser bem objetivo aqui. Eu vou me casar e vou conseguir mudar o outro. As coisas que ela faz hoje eu não gosto, essa maneira dela me tratar eu não gosto, mas quando eu casar eu vou conseguir mudá-la. Aí não é coerente. Então, qual que é o problema? Quando eu vivo uma expectativa incoerente, eu começo a ter frustrações, porque é lógico que elas não vão ser atendidas. E no decorrer de um tempo, essas frustrações podem me causar várias sequelas e podem me fazer mal. Então, essa é a questão, né? As frustrações, elas fazem parte da nossa vida, mas a expectativa, ela é diferente de esperança, que ela é algo que eu posso imaginar que vai acontecer, mas ela não é uma garantia, né? Ela não é uma garantia. Essa é a questão. Agora, eu creio que a expectativa é algo assim terrível nesse sentido, porque eu coloco sobre o outro a responsabilidade de realizar um desejo que é meu. É isso mesmo, pastor? Não, então, aí você está entrando numa expectativa que pode ser uma expectativa incoerente. Uhum. Oi? Conforme o senhor falou sobre os relacionamentos, né? Eu peguei essa deixa nos relacionamentos. Sim. Eu jogo sobre o outro uma responsabilidade que às vezes ele nem está ciente, né? Para me agradar ou satisfazer o meu ego, alguma coisa assim nesse sentido.
Por isso que ela é tão importante ser trabalhada dentro do relacionamento de uma maneira assim equilibrada, porque ela é importante, tá? Você não casa para sofrer, você não casa para ser infeliz, você casa para ser feliz, essa é uma expectativa. Mas qual que é uma expectativa incoerente? Que a felicidade minha vai ser absoluta, né? Não existe isso. Tem dias que eu vou levantar, vou enfrentar alguns problemas, o relacionamento ele vai ter conflito, não tem gente perfeita. Então, quando eu coloco no outro, por exemplo, a expectativa de que ele vai me fazer feliz, eu já começo com um problema. E você falou de noivos aqui no início, é muito comum, eu trabalho com noivos há mais de 30 anos. Já fiz casamentos, já fiz seminários para namorados também. É muito comum o namoro e o noivado trazer expectativa para resolver um problema da gente. O casamento vai resolver um problema meu. E aí está um grande problema. É uma expectativa que jamais a gente deve alimentar. O outro vai me fazer feliz. Eu até tenho uma perguntinha que eu faço nos seminários. Eu pergunto assim, vocês vão casar para quê? Qual que é o objetivo de vocês casarem? Todo mundo fala, para ser feliz, como se isso fosse uma grande declaração, né? Eu falo assim, bom, então vocês não devem casar, porque eu tenho que casar porque eu sou feliz, não para ser feliz. Eu posso ser mais feliz, mas eu vou me casar para ser feliz, então eu estou com um problema. Então, o outro, isso que você falou, eu estou transferindo para o outro uma expectativa de que ele vai resolver o meu problema. Eu estou transferindo para o outro a expectativa de que ele vai resolver minha autoestima baixa, por exemplo. Então, e isso às vezes é muito comum, né? Terceirizar o problema. Exato. Pastor, mas parece que o senhor trouxe uma apresentação aí, não é? Pois é, eu mudei agora para o meu celular, então agora não vai dar para colocar aqui, porque o meu computador acho que estava com mais dificuldade do sinal. Mas, assim, o que eu quero passar para quem está nos assistindo aqui é que é muito interessante fazer uma avaliação, principalmente pessoal. Que tipo de expectativas eu tenho? Às vezes até escrever num papel. Coloca lá, eu quero terminar minha faculdade. É coerente ou é incoerente? Não, é coerente. Eu posso estudar e trabalhar, eu posso, nem que eu demore mais 1 ano, 2, além do que eu poderia, mas eu posso terminar. Não é incoerente. Eu acho que a minha namorada vai me entender 100%. Ela vai conseguir me entender. Não é coerente, porque ela não vai conseguir me entender 100%. Talvez ela me entenda uma parte, ou não. Eu acho que eu vou conseguir que a minha namorada deixe desses defeitos que ela tem, ou da minha noiva, ou da minha esposa. Então, eu escrevo no papel e vejo o que é coerente e incoerente. Aí eu começo a trabalhar isso comigo, para que eu não viva uma ilusão e uma frustração, uma coisa que não tem garantia nenhuma, né? Por exemplo, dentro do meu relacionamento, eu vou ter diferenças de opiniões. Discordar é funcional. Discordar é algo normal. Isso até faz bem para a gente trabalhar essa questão. Agora, o desentendimento é pessoal. Então, nós vamos para dentro do relacionamento, tem o tal do conflito lá. Aí, o que acontece? Mas por que eu tenho conflito? Porque, quem sabe, eu estou alimentando uma expectativa que ela não seja coerente, que ela não pode ser cumprida, porque ela não é uma garantia, expectativa não é uma garantia, e eu estou vivendo isso, cobrando de mim, cobrando do outro. Então, qual que é a melhor coisa? Para que não tenha esse desentendimento. Que eu sente e fale assim, olha, eu posso conversar com você sobre as expectativas que eu tenho a teu respeito? Não precisa fazer uma lista grande. Fala, coloca 2, 3 expectativas. Eu tenho essas expectativas com relação ao teu respeito. Na minha casa, a gente toda a refeição a gente comia junto e a gente sentava junto à mesa. Aqui eu vejo que você pega o prato e vai para frente da televisão. Então, aí o outro lá nem sabe porque cada vez que eles almoçam, ela não sabe por que o marido fica chateado, fica sozinho lá na cozinha. Então, ele pode entrar num acordo. O que é negociável e o que não é? Bom, eu posso, assim, final de semana, a gente combina de eu sentar com você, a gente come junto, a gente senta junto à mesa, e na hora da mesa eu não fico na frente da televisão, não vou fazer outras coisas. Uma vez por semana. Né? Então, eles vão, primeiro fala a expectativa e depois fala o que é possível o outro alcançar junto com ele. E assim ouve as expectativas do outro. E isso faz com que você entenda o que é coerente, incoerente, o que é possível e o que é impossível. Agora, eu não estou falando aqui de princípios, Péricles, eu estou falando aqui de expectativas, de sonhos, do que eu quero fazer. Então, eles
Opa, deu um problema aí no som? Deu um delayzinho, voltou? Voltou, pode ir. Pode continuar, amigo. Tá. Então, uma outra coisa que nós temos que ver são duas palavrinhas. Ideal e real. Tem muita coisa, eu volto a dizer aqui, não estou falando de princípio. Tem muita coisa que é ideal. E tem muita coisa que é a realidade. Tá? Então, eu tenho que entender para mim o que é ideal e o que eu posso com o meu cônjuge, no meu relacionamento, ou com a minha namorada, ou com minha noiva, o que eu posso viver com eles. O que é ideal? O ideal é que a gente não discordasse, não brigasse, não entrasse em conflito. Mas qual que é a realidade? Os dois são diferentes, os dois têm opiniões diferentes, e aí vai ter, em algum momento, vão discordar, mas aí o que eles vão ter que fazer? Vão ter que entender que isso é normal, que não é problema, que o casamento não acabou, que o noivado não é uma dificuldade. Se trabalha dentro daquilo que é real. Tá? Qual que é a realidade? Qual que é o ideal? Que uma família cristã viva feliz e não tenha desentendimento. Mas a realidade qual que é? É que pessoas diferentes às vezes discordam. Mas a gente entendendo isso, o que a gente vai fazer? Vai ter um processo de compreensão da realidade e vai trabalhar de uma maneira equilibrada para descobrir como é que a gente vai fazer para resolver o conflito, o que você pensa, o que eu penso, o que é possível, o que não é, o que dá para negociar, o que não é. Então, por isso que isso é muito importante, quando eu coloco as minhas expectativas dentro de uma realidade, não só daquilo que é ideal, né? Essa questão da expectativa é muito interessante, porque quase todas as pessoas jogam muito no irreal, né? Saem da realidade, saem da sua esfera de domínio, de controle, e jogam para algo assim tremendamente fora da realidade, né? E espera que aquilo aconteça. Você quer ver uma coisa? A gente trabalha assim dentro de uma sequência, né? O pensamento ele influencia as emoções. As emoções influenciam as atitudes e uma repetição de atitudes leva a hábito, tá? Ok. Então, quando eu tenho um pensamento distorcido, eu tenho, por exemplo, uma expectativa incoerente. Eu começo a desenvolver certas emoções, né? Por exemplo, quando eu penso que eu vou conseguir mudar o outro, eu vou conseguir mudar uma atitude que eu não gosto dele. Por exemplo, ele não gosta de sair de casa, tá? Às vezes a gente sai, às vezes não sai. Ela gosta de ficar em casa. Eu gosto de sair. Aí eu vou entender assim, não, mas eu vou conseguir mudá-la. Eu vou conseguir levar ela até mesmo. Ela vai gostar de sair comigo. É diferente de eu chegar e entender assim, não, ela é diferente, ela não gosta como eu e eu não vou conseguir mudá-la porque eu a conheci assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ela, falar, olha, eu tenho expectativa da gente sair mais vezes juntos. Ah, mas eu não gosto muito. Mas então dá para a gente negociar? Assim, 2 domingos por mês a gente sai, 2 domingos por mês a gente fica em casa. Eu tenho a expectativa porque eu sempre, final de semana, almoçava com a minha família. Será que dá para de vez em quando? Então, mas eu não quero ir todo final de semana para casa da tua mãe ou para casa dos teus irmãos, mas de vez em quando dá para a gente ir? Podemos, vamos negociar então, quando que dá? Então, esse tipo de pensamento, quando ele é trabalhado, ele evita, quando ele não é alimentado, esse pensamento distorcido, você vai conseguir mudar o outro. Ele evita que eu gere certas emoções e certas atitudes que podem me causar o mal. Tem uma citação aqui. Você quer falar, Pérez? Não, por favor, continue. Não, eu só queria mencionar uma situação aqui do livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, página 682. Citação muito importante. Depois você pode até colocar aí. Infelizmente, eu não tenho como colocar aqui. Mas diz assim, a imaginação pode controlar as outras partes do corpo para dano seu. Todas as partes do organismo precisam trabalhar harmoniosamente. Então, quando eu tenho um pensamento distorcido, uma expectativa distorcida, aquilo que talvez eu considere como ideal, mas que não seja o meu real, vamos dar o teu exemplo aí. O teu ideal é que você conseguisse pegar uma Ferrari daquele albinho de figurinha, né? Esse é o ideal. Mas qual que é a tua realidade? É outra, né? É outra. Então, aí você para de trabalhar
nessa ideação, vamos dizer assim, distorcida. Eu vou contar uma história minha. Quando eu fui cursar a faculdade de teologia, nós fomos contemporâneos, né, Pérez? Fomos, exato. Então, não sei se você se lembra que a gente tinha aquele horário do esporte lá das 4 horas da tarde. Isso. Lá no IAE, né? Uhum. Então, eu ia para lá, quando eu vim da minha cidade, eu nunca tinha jogado basquete. Eu queria para lá jogar basquete. Só que eu ia para lá, com o meu 1,73 m, jogar basquete com os colegas lá de 2 metros, 1,90 m. E eu me dava mal, porque embaixo do garrafão ali eu só tomava toco e tomava bordoada. Mas aí eu descobri o seguinte, dos 3 metros, fora do garrafão, que é fora do garrafão, quem joga basquete sabe disso, né? Fora daquela marca lá, isso. Se eu arremessasse, além de ter mais pontos, dificilmente eu era tão marcado como ali embaixo, porque eu não conseguia disputar com os grandões lá. Então, durante muito tempo, eu fiquei ali frustrado. Nossa, eu não consigo. Eu falei, pô, mas pera um pouquinho, eu não vou crescer mais. Eu só tenho 1,73 m, eu não vou, mesmo que eu coloque aqui um salto alto, não vai dar para jogar com os caras. Meus colegas são maiores que eu. Então, ali eu tenho desvantagem. Só que é o seguinte, se eu usar os meus recursos aonde eu posso me dar bem também ali. Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a treinar arremesso fora do garrafão, dos 3 metros. 3 pontos. E, não, eu acabei ficando craque ali. Hoje já não, acabei até que eu não quis seguir minha carreira profissional de basquete, né? Mas se não... Aliás, mas assim, também de cantor, né, não? Mas ali, você sabe que, assim, sinceramente, durante um tempo como adolescente, porque na época eu tinha 16, 17 anos, eu fiquei frustrado, fiquei me sentindo rejeitado, inferior aos meus colegas. Por quê? Porque num ambiente de esporte, numa situação, eu não tinha como igualar. Mas é lógico, ali é questão física. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu posso, o que eu sei, dentro da minha realidade. Então, tem o ideal. Qual que é o ideal? Que eu chegasse lá e enterrasse a bola na cesta. Mas eu não vou conseguir fazer isso. Só que eu posso treinar arremesso de longe, onde esses grandões não vão conseguir tão fácil me marcar ou me bloquear e fazer meu ponto. Tem muita gente que está sofrendo, frustrado na vida, com autoestima baixa, porque está idealizando coisas, expectativas, pensamentos distorcidos que não vão poder alcançar. E sofrem por isso. E pior que, às vezes, leva para dentro do relacionamento e trazem uma série de conflitos e traz um desgaste para si mesmo e para o outro. Pastor, tem uma colocação aqui de uma pessoa que está participando, que ele diz que fica muito triste porque fica na expectativa de alguma coisa e o outro não vê ou não pode realizar. É motivo de ficar triste, pastor? Pela impossibilidade de realizar seu sonho? Então, aí que eu tenho que ver que expectativa eu estou tendo. Ele está falando com relação ao outro, né? Então, que expectativa eu estou tendo com relação ao outro. O que é muito comum, você como terapeuta já deve ter acompanhado isso, é essa idealização que eu vou conseguir mudar o outro, que o outro vai ser o que eu gostaria que ele fosse. Isso é uma expectativa que eu não posso alimentar. Aí eu vou ficar sofrendo sempre. Agora, existem coisas que o outro pode melhorar e você pode trabalhar com ele, com ela, né, no caso. Eu gostaria que fosse mais carinhosa, gostaria que fosse mais afetuosa, gostaria que fosse... Então, mas eu preciso passar para o... Estão numa esfera em que nós podemos trabalhar e realizar até a expectativa do outro, né? Sim. Por exemplo, nós falamos da história, eu gosto de sair final de semana, o outro não gosta. Então, eu quando me relacionei com ela, eu sabia disso. Agora eu me casei, agora casou como se fizesse assim tocasse um sino e todo mundo mudasse. Casamento é mágico. Tem um terapeuta, um psicoterapeuta, que ele fala uma frase muito, muito inteligente, eu gosto de usá-la sempre, que é assim, Péricles, aquilo que existe no outro e faz parte do outro, só o outro pode mudar. Exato. Então, eu vou repetir aqui. Aquilo que existe no outro e faz parte do outro, só o outro pode mudar. Mas tem uma segunda frase que completa essa. Aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só eu posso mudar. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a maneira de lidar com o outro.
a maneira de me relacionar com o outro, porque daí eu paro de lidar com aquela expectativa que eu não vou poder alcançar e eu começo a trabalhar uma expectativa que eu posso alcançar. Aí é diferente e eu vivo menos frustrações do que viver uma coisa incoerente, né? Uhum. Pastor, tem uma pergunta aqui que... Vamos ver se eu consigo falar aqui. A expectativa por algo pode ter algum tipo de influência na libido de uma mulher? Olha, eu nunca vi essa pergunta minha, primeira vez. Vai Se estrear. a expectativa por... pode. A frustração, Algum tipo de romance, algum tipo de abordagem sexual que essa esposa espera, não está tendo, ou que o marido tem um determinado físico, ou a maneira dele se relacionar sexualmente com a esposa. Então, por isso, Périx, que é muito importante a gente conversar sobre a expectativa que eu tenho. Tá? Não tem como o outro adivinhar. Não tem como o outro adivinhar. Então, se eu estou sentindo alguma coisa que não está dando, uma coisa assim muito séria que a gente precisa entender. Hoje nós temos assim um índice muito grande de pessoas viciadas em pornografia. Uma pessoa viciada em pornografia, ela corre um problema. Ela cria a fantasia de que aquele ator, aquela atriz, que eles estão ali num ambiente de filmagem, num set de filmagem, com luz, com gente em volta, então corta, edita. Então, a gente acha que aquela pessoa que está aparecendo ali, fazendo o que ela está fazendo, a gente vai conseguir... normal, né? Não, e outra pessoa que... Não, tem que ser daquele jeito, aquele corpo todo definido, daquele jeito. E isso aí tem muita gente fantasiando. E não é verdade. Isso aí é uma coisa real, porque o ser humano, por exemplo, o camarada chega em casa e espera que a mulher seja aquela donzela que ele anda vendo na pornografia que está fazendo mal para ele. Só que a mulher cuidou dos filhos, ou a mulher trabalhou o dia todo, ou a mulher teve os problemas na empresa dela, aí ele quer que a mulher esteja bonitinha, cheirosa e disposta ao sexo, porque ele acha que é assim que funciona. Se ele passar mostrando o peitoral dele, ou... né, essas coisas, às vezes, criam certas expectativas e ideias que não são reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, eu gostaria que você fosse assim no nosso momento de relação sexual, no ato sexual, eu gostaria que você fizesse isso, que você... E o outro vai dizer, eu consigo, não consigo, isso eu concordo, isso aí eu não me sinto bem. Então, tudo é uma questão de conversa sobre qual é a minha expectativa, qual a do outro e o que é possível entre nós. O problema todo, me parece que aí volta para um fator muito importante, que é a comunicação entre o casal, né? Exatamente. Por isso que você tem que saber de onde você começa. Eu acho assim, eu gosto de trabalhar com os casais, Péricles, assim, escreva no papel 3 expectativas que você tem com relação ao outro. E deixa o outro escrever as 3 dele. Aí eu vou ouvir da minha esposa, quais são as 3 dela, e vou dizer se eu consigo, se eu não consigo, ou se dá para negociar. E ela vai dizer, tudo bem, eu negocio, então dá para eu ficar com isso, então. E aí eu coloco as minhas. Né? E isso ajuda a gente poder chegar numa realidade que dá para trabalhar. Por isso que expectativa não é garantia. E tem muita gente que fica vivendo essa ilusão de que expectativa é garantia. Tem um médico, um neurocientista chamado Ney Nedley, não sei se você já viu alguma dele. Dr. Ney Nedley. Pensamentos distorcidos são a maior causa de sofrimento. Pensamentos distorcidos são a maior causa de sofrimento. E eu posso dizer, desculpe, Pérez, eu posso dizer aqui o seguinte, expectativas distorcidas são a maior causa de sofrimento. O problema não é a expectativa, o problema é a expectativa distorcida. Tem um texto aqui da Bíblia que fala muito bem sobre isso. Paulo, é o livro de Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre expectativa e ele diz que elas são boas, mas como a gente tem que lidar com elas? Romanos, capítulo 12, verso 3.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, e aqui está a questão, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, qual que é a grande questão? É não pensar além do que convém, mas pensar com moderação, com equilíbrio. Paulo está dizendo, coloque metas, objetivos para você, expectativas, ok, mas não coloque além do que convém. Vamos voltar lá na minha história do basquete. Se eu começasse a dizer assim, não, eu tenho que conseguir, eu vou pá, na minha realidade, pode ser que alguém consiga com 1,60 m, 1,70 m, se virar lá embaixo do garrafão e ganhar dos grandões. Eu percebi que eu não ia conseguir, que eu ia ficar lá e ia... Então, eu vou fazer o seguinte, qual que me convém, qual que é meu, de maneira moderada? Eu vou ficar lá fora do garrafão, dos 3 metros. É menos visado, só que eu vou ter que treinar um pouco mais, mas ali eu posso. Aí aconteceu que eu consegui, eu aprendi, consegui melhorar meus arremessos de lá, enfim. Mas isso me convinha. O restante estava além do que me convinha. É porque o senhor queria jogar basquete, não abriu mão do jogo, mas se adaptou a uma realidade, não é isso? Sim, porque o nosso caso lá, você sabe, que era o esporte que nós tínhamos lá. Depois entrou o vôlei lá, mas para um adolescente, na época eu era um adolescente, aquilo era importante. Tá? Mas tem outras coisas mais importantes para a gente. Que a gente pode... Claro, eu posso sonhar, eu vou trabalhar para ter minha casa própria, junto, nós dois vamos economizar, vamos fazer um investimento aqui para uma viagem, para a nossa viagem de aniversário de casamento. Mas, assim, eu estou com prestação do carro, pagando, eu estou com aluguel de casa, não consegui comprar minha casa ainda, mas eu quero, na viagem de casamento, viajar para Dubai de classe executiva. Né? Vou gastar 30, 40 mil reais na viagem. Será que isso aí seria coerente? Ou eu posso viajar para um lugar tão bom como, um lugar bom, que seja diferente para comemorar meu aniversário de casamento, mas que seja dentro da minha realidade do momento. Talvez, quando eu tiver mais para frente, quitados as minhas dívidas, ou tiver melhor financeiramente, eu posso viajar para Dubai. Mas agora eu não posso. Então, não adianta ficar vivendo coisas. E sabe, Pérez, a gente tem muita influência da mídia, né? Da mídia e da rede social, que às vezes cria certas ilusões na gente ou certas expectativas que elas não são coerentes, que elas são distorcidas. Né? Eu costumo dizer que a expectativa é você escrever um roteiro para que outros atuem em seu favor, né? Pode ser. Mas você sabe que às vezes, eu tenho que entender o seguinte, que o roteiro eu escrevo e é mais certo que eu possa atuar ao meu favor. E nem sempre os outros vão atuar ao meu favor, né? A gente tem muito, hoje, uma influência muito grande na sociedade narcisista. E o narcisista vive muito para ele, né? Então, ele quer que todo mundo viva em função dele. E, infelizmente, alguns pais estão criando crianças narcisistas. E estão criando crianças narcisistas porque os pais são narcisistas. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é uma pessoa bem-sucedida, é um empresário, um executivo aí, e ele teve uma filhinha e ele, no primeiro ano do aniversário, ele fez uma festa no primeiro aninho dela, na comemoração do primeiro ano dela, fez um aniversário, fez uma festa fez uma festa bonita, tudo. Mas aí, ele e a esposa combinaram o seguinte, para o segundo ano de vida dela, eles não iam mais fazer festa de aniversário. Eles escolheram uma creche, onde tem crianças lá, desculpe, não é creche, um orfanato, onde as crianças estão lá sem pai, sem mãe, eles iam combinar com as coordenadoras do orfanato, iam levar a filhinha lá, iam levar um bolo para lá, iam fazer uma festinha com aquelas crianças lá. E, em vez de comprarem presente para a filha e os amigos levarem presente para a filha, os amigos iam lá e iam levar presente para as crianças do orfanato. E a filha ia entregar o presente para as crianças. Então, o que eles ensinaram para essa criança? Que a vida, que o mundo não gira em torno dela.
que ela tem outras crianças que não têm tanto quanto ela e que ela precisa repartir e viver também para fazer o bem para os outros. E essa criança tinha 2 anos. Hoje ela já tem 5. E eu vejo a maneira dela proceder diferente. Agora, se a gente começa a criar muita expectativa que a criança, quando fizer aniversário, ela vai ganhar tudo que ela quiser, tudo vai estar em torno dela, festa é para ela, os presentes são para ela. Tá, tudo bem, quer fazer, faça, mas eu estou dizendo, é um excesso, às vezes, que nós colocamos para a criança criar expectativas que muitas não são coerentes, porque ela vai crescer, ela vai chegar num momento em que as coisas não vão girar em torno dela. Ela vai ter que fazer escolhas, vai ter que respeitar certos limites, porque ela vai estar convivendo com outras pessoas. Meu amigo. A expectativa pode influenciar bastante os relacionamentos. Agora, vou fazer uma pergunta. A questão de criar expectativas varia de acordo com a idade, com a maturidade, com a experiência da pessoa? Ah, sim. Sim. Até do ambiente. Eu não sei qual área que você trabalha, mas eu trabalho na área sistêmica, que é aquela influência da psicoterapia da família, né? Da influência da família. A família influencia muito. Eu acabei de falar uma coisa aí, um exemplo aí sobre influência. Uma criança como essa, que tipo de expectativa ela vai ter quando ficar maior? Uma influência que eu tive na minha criação, se eu só tive princípios, valores que foram me passados, isso vai influenciar a expectativa. Por isso que tem muitas pessoas que sofrem, e sofrem muito, até não só para a questão de bens materiais, mas até com relação ao ambiente emocional dela e relacionamentos que ela vier a ter. Porque ela tá sendo vítima ou ela está sendo manipulada por uma situação que é distorcida ou incoerente, e ela está vivendo aquilo, e daquilo, de um relacionamento sai para o outro, de um para o outro. Né? Então, isso tem muita influência, sim. Cada pessoa ela gera um tipo de expectativa e cada pessoa pode ser muito feliz ou muito infeliz com isso. Depende dela, né? E às vezes nós pais treinamos nossos filhos a ter uma expectativa sempre acima da realidade, né? Eu estava numa festa infantil e estava só o pai, a mãe, os tios ali, o casal, né? E eu contei 41 brinquedos que a criança recebeu. Ela acabava de receber um. Não, toma esse aqui, mas tem esse aqui. Então ela só abriu o papel, jogava aquilo, abria o papel, jogava aquilo. Não brincava, não curtiu aquilo ali. Porque sempre jogando uma realidade diferente. E essa criança vai crescer sempre na expectativa de ter sempre algo a mais, correto? E assim, às vezes os pais estão querendo compensar a ausência deles, né? É aquilo que nós falamos aqui. Tem pais narcisistas que eles não querem frustrar os filhos, porque senão fica com aquele mimimi. Meu filho está chateado comigo, chorou, não quer falar comigo. Imagina, o filho tem que entender que certas coisas não podem ser feitas, tem que dizer não. E isso realmente vai frustrar. E isso faz parte do crescimento da criança, para ela entender que nem tudo vai ser sempre 100%, vai dar tudo certo, vai ter períodos de perdas e vai ter períodos de ganhos. Então, eu ajudo meu filho a desenvolver isso, né? Muito bom. Pastor, a conversa está muito ótima e eu queria continuasse mais, mas o senhor me falou que tinha um compromisso, né? Que saiu um pouquinho mais cedo hoje. Sim. Que pena, né? Estava ótima a conversa. E eu espero que o senhor possa voltar que bom, para acrescentar outros conhecimentos aqui. Certo? O senhor tem alguma rede social? Muito obrigado, é um privilégio. O senhor tem alguma rede social que queira falar? Um canal do YouTube, Instagram? Não, eu não tenho rede social, Félix. Eu não tenho. Eu só uso o WhatsApp por questão de trabalho. Ótimo, ótimo. Bem, eu estou trabalhando aí num canal do YouTube, quero seguir teu exemplo aí, muito bem feito, porque eu sei que a comunicação hoje é bastante eficiente e funcional, né? Para a gente usar esses meios. Mas parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por me receber aqui no teu canal, com aqueles que te seguem. Meu abraço aí para todos. E sempre lembrando que a maior expectativa coerente que a gente pode ter
é que nós somos amados por Deus e sempre seremos amados por Deus e aceitos por Ele. Isso a gente pode ter certeza. É a melhor e a maior expectativa que a gente pode ter. Amém. Essa é a mais fiel de todas, né, que se cumprir, né? É isso mesmo. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra. Foi ótimo estar contigo, tá? E como eu sempre faço aqui, termino com o conselho da semana. E o conselho da semana é o seguinte: expectativas podem ser interessantes de se ter, mas não crie roteiros para que o outro exerça. Assuma seu posicionamento, a sua realidade que você idealizou. Nós não criamos expectativas sobre nós mesmos, mas sempre sobre o outro. E ele sempre vem atrelado a uma obrigação ou responsabilidade. Quando cobramos de alguém que ele ou ela realize as nossas expectativas, nós nos tornamos cruéis. Afinal de contas, ninguém possui a capacidade ou a habilidade de satisfazer os desejos da outra pessoa. Em vez de criar expectativas, converse com o outro, exponha seu ponto de vista, dialogue, troque ideias, façam planos em conjuntos, não coloque sobre o outro, sobre os ombros do outro, melhor dizendo, né, a obrigação, a responsabilidade de construir e realizar seus sonhos. Faça a sua parte, vá à luta, construa a sua própria história, use sua criatividade e tenha uma atitude positiva diante da vida. Então, que Deus abençoe a todos, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Não saia, que ainda tem mais um pouquinho, tá ok? Porque nós vamos fazer uma oração. Pastor, faz o seguinte: o senhor fez a oração inicial, eu iria fazer a oração para terminar. Mas já que o senhor cortou o seu tempo, foi mais curtinho, então o senhor vai fazer a oração para terminar também, tá ok? Puxa vida. Pode ser agora? Já. Então vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esses momentos que tivemos de dividir as nossas experiências e também com esses queridos e queridas que nos acompanham, que possamos ter equilíbrio, como tu dizes que precisamos ter. O apóstolo Paulo escreveu a não além do que convém, que tenhamos sabedoria do céu, com pessoas equilibradas, para termos expectativas que sejam coerentes dentro da nossa realidade, mesmo que sejam desafios, mas que seja dentro da nossa realidade. Abençoa o Péricles nesse grande movimento, nesse grande projeto aqui nesse canal, que ele possa ser uma bênção para todos. Dá-nos uma boa noite de descanso, um bom momento de reflexão também sobre o que nós ouvimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sucesso, Péricles. Obrigado, amigo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, hein? Tchau a todos e foi bom estar com vocês aí. Um abração.